Olá, caríssimos amigos do Movimento Espírita, tudo bem com vocês? Eu sou o William e hoje nós estamos aqui para continuar as nossas reflexões em relação ao Movimento Espírita e a essa doutrina espírita maravilhosa que nós escolhemos seguir na nossa vida. Para a gente começar então, como sempre, claro, vamos fazer a nossa oração de abertura então, que possamos elevar o nosso pensamento neste momento até Deus. Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, pedimos que seja conosco, que nos ampare, que nos ilumine, nos proteja sempre, para que possamos enfrentar os nossos momentos de dificuldade, de aprendizado, da melhor maneira possível, conseguindo tirar aí todas as lições necessárias deste processo. Pedimos que abençoe a nossa família, abençoe os nossos amigos, a todos que estão passando por dificuldades físicas, emocionais, psicológicas, espirituais, para que possam receber as boas energias de paz, de amor e de discernimento. Agradecemos profundamente, Senhor, pela oportunidade da vida e seja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, hoje nós temos aqui, então, como assunto que a gente trouxe, o tema, então, sobre o céu e o inferno. Não sei se todos sabem, mas na obra O Céu e o Inferno, Kardec divide a obra O Céu e o Inferno em duas partes. A primeira parte da obra, ele traz, então, ali as reflexões justamente sobre o que seria o céu, o que seria o inferno e assim por diante. Ele traz essas reflexões sobre purgatório, a visão da Igreja Católica e qual é, então, a visão espírita deste processo. É uma parte muito importante da obra e com grandes reflexões. Mas o que nos interessa aqui é a segunda parte da obra, em que ele vai nos colocar, então, histórias, psicografias que foram, então, recebidas lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e que ele vai colocar como exemplo para nós de como que foi a vida após a morte de diversos espíritos e como que foi essa mudança para a vida espiritual destes espíritos. E ele coloca algumas classificações nesse processo. A primeira delas são, então, as histórias de espíritos felizes, aqueles que cumpriram com o seu aprendizado, cumpriram com o seu trabalho aqui na Terra, e quando voltam, são recebidos como espíritos felizes. Temos também os espíritos em condições medianas, os sofredores, os suicidas, os criminosos arrependidos, os espíritos endurecidos e os que sofreram expiações na Terra. Então ele traz para a gente um grande leque de, podemos dizer assim, tipos de espíritos que vão então contar para eles, logo após a sua morte, ou alguns anos depois de sua morte, nas sessões mediúnicas da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a qual Kardec fez parte, ou de seus amigos, que lhe transmitiram essas mensagens, contando da vida de cada um desses espíritos. E aí nós já temos, então, que é o que vai conduzir a nossa reflexão no dia de hoje, é justamente qual é o tipo de morte que nós esperamos para nós, quando a gente passar por este processo. Afinal de contas, como que nós esperamos ser recebidos no plano espiritual? Nós vamos ser recebidos pela nossa própria consciência, pelos nossos amigos espirituais, pelos nossos mentores, como espíritos felizes, que cumpriram com o seu processo de vida, ou com aqueles espíritos, talvez, em condições medianas, ou ainda como sofredores, suicidas, criminosos, espíritos endurecidos, ou de grandes expiações. Qual é o tipo de espírito, ou em que condições nós esperamos morrer? Isso vai determinar profundamente a nossa morte, que é o que os espíritos vão comentar nos seus relatos aí do céu e inferno, que nós convidamos a todos que leiam depois os relatos de cada um desses espíritos. Pois isso vai determinar a maneira como a nossa morte vai acontecer. De maneira mais tranquila ou mais demorada. Se o nosso desprendimento em relação aos bens e às questões materiais são tão bons e pelas atitudes que nós cometemos na vida,
nós conseguimos ter uma morte tranquila e já em poucas horas após a nossa morte, como nos explica Kardec aqui no Céu e Inferno, logo após algumas horas da morte, estes espíritos felizes já conseguem redobrar a sua consciência e já vem a eles um profundo estado de felicidade por terem conseguido cumprir com os objetivos da sua vida e a felicidade de voltarem agora ao plano espiritual, que é a nossa pátria maior, é a nossa verdadeira casa. Então, esses espíritos felizes, e todos eles, nos relatos que Kardec nos coloca no Céu e Inferno, contam a mesma coisa quando são perguntados pelos médiuns como foi a morte. Eles falam que foi uma morte tranquila, foi como um grande sono, foi como o despertar de um grande sono, muito tranquilo, em que se viram já no outro plano, e horas depois já estavam com a sua consciência redobrada, sendo que ali um dia depois, ou momentos após a sua morte, já conseguem se manifestar, inclusive, nas reuniões mediúnicas. Porque muitos desses relatos, essas psicografias ou psicofonias que foram feitas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, desses espíritos felizes, eles já estavam ali há poucas horas que tinham acabado de morrer. Ou a um dia depois da sua morte, já conseguiram ser evocados nas reuniões mediúnicas. Tamanho o grau de evolução e de méritos que faleceram. Obviamente que talvez seja esse o tipo de morte que nós esperamos encontrar. Mas, para isso, obviamente que as coisas não são assim tão simples de serem organizadas. Isso depende, obviamente, do nosso merecimento, das condições ou do trabalho que fizemos aqui na nossa vida. Isso é fundamental para nós entendermos este processo. Então, eu faço novamente a pergunta: em que condições nós queremos voltar, então, ao plano espiritual? Como espíritos felizes ou talvez em condições menos favoráveis? Para isso, então, temos alguns conselhos dos espíritos que estão aí no livro do Céu e Inferno. Alguns coletamos aqui pouquíssimos dos conselhos que eles trazem como ensinamento para nós. Temos muitos outros, precisamos ler cada uma das mensagens para tirar ali os respectivos ensinamentos. Nós separamos alguns deles. Começamos então com o ensinamento da viúva Foulon, que é um desses espíritos que morrem em condições felizes e que vai então aparecer na sociedade. E ela diz então, em meados do seu texto, que o amor aproxima as almas, que a caridade e o amor são dois motores de poderosa atração, a qual consolida e prolonga a união das almas e a despeito de distâncias e lugares. Aqui mostrando diversas reflexões. Primeira delas, a importância fundamental da imortalidade. O como que os laços da morte, ou o processo da morte, não desfaz os laços de amor. Os laços de amor e de caridade, eles se unem mesmo com a morte. A morte não é capaz de destruir os laços de amor e que unem as almas. E mais do que isso, a reflexão mais importante que o espírito da viúva Foulon nos traz, a importância de que, para que a gente possa estar unido com os espíritos que nós amamos, ou que nós temos uma certa simpatia, a importância de fazermos isso pelos laços do amor. Não adianta a gente querer odiar, a gente querer ter mágoa, querer ter ressentimentos, não conseguir perdoar, porque isso também nos liga aos espíritos. Mas é uma ligação diferente, é a ligação que não é saudável agora. E essa separação um dia vai acontecer. Porque quanto mais a gente odeia, quanto mais a gente deixa de perdoar as pessoas à nossa volta, a gente continua ligado a esses espíritos, mas chegará um dia em que nós teremos que pedir perdão ou teremos que aceitar o perdão desses espíritos. E ali haverá a libertação daquele elo, que não necessariamente vai virar um elo de amor, no sentido de união.
vai virar um laço de amor, porque foi se desfeito um mal, às vezes, de séculos. Mas isso não garante, após o perdão, que haja ali ainda a ligação próxima dessas almas. E elas podem seguir caminhos totalmente diferentes a partir daquele momento, não tendo uma ligação próxima. Somente o amor de verdade, a caridade profunda é que consegue então trazer a verdadeira atração e a verdadeira união aos espíritos que são afins. Então, para que a gente possa estar perto das pessoas que a gente mais ama profundamente, a gente precisa amar verdadeiramente, profundamente esses espíritos. Não um amor raso, mas o verdadeiro amor de caridade, diz a viúva Foulon. Grande ensinamento para todos nós. Quando às vezes a gente acha que por meio da raiva, por meio do ódio, a gente mantém ainda os espíritos na nossa mente, e no nosso coração, enquanto que a verdadeira felicidade e o verdadeiro amor, ele só vem por meio justamente do amor verdadeiro, né? Em que vai fazer com que essas almas jamais se separem, mesmo após a morte, ou principalmente após a morte. Além disso, temos como outro grande aprendizado deste processo a fala de um médico russo, que não deu o nome na sua mensagem, mas que foi um grande médico e que também foi levado à espiritualidade como um espírito feliz pelos bens que tinha conquistado em vida, mas não os bens materiais, os bens do amor, os bens da caridade, de todas as ações positivas que ele fez durante a sua vida. E ele vai deixar como grande mensagem para nós a seguinte frase: desanimar nunca, caminhar sempre, apesar dos pedregulhos da vida. Então, também um grande ensinamento para que a gente possa ser um espírito feliz. Desistir ou desanimar jamais na nossa vida, mas caminhar sempre, apesar dos pedregulhos. Ou seja, nunca deixarmos de seguirmos a nossa caminhada evolutiva. Nunca desistirmos de amarmos as pessoas, de cumprirmos com o nosso planejamento reencarnatório, de fazermos aquilo que é a nossa obrigação, aquilo que a nossa consciência pede que nós façamos, e não aquilo que nós somos levados pelo ego, pelo orgulho, pela raiva de fazer. Só sempre caminhar, nunca desistir de caminhar, nunca desistir de seguir o caminho do bem e nos levarmos pelas fileiras do ódio, da mágoa e do mal. Sempre mantermos o caminho reto de amor e de caridade. Mesmo com os pedregulhos da vida, mesmo com as dificuldades que a vida há de colocar sobre a nossa própria cabeça, mesmo com as dificuldades que nós devemos de passar no nosso dia a dia, e que com certeza serão diversas, histórias difíceis, diversos desafios muito pesados que nós teremos que atravessar na nossa vida, mesmo nessas condições, nos diz o médico russo, que passou por diversas complicações na sua vida também, não devemos desistir de caminhar. Sempre caminhar, sempre continuar no nosso processo de evolução moral e espiritual, nunca nos entregando ao desânimo, à tristeza exagerada e à depressão que nos paralisa e não nos deixa produzir nada, que não nos deixa não nos dá condições de seguir em frente. Nos paralisa, ficamos presos a essas mágoas, a esses ódios e não seguimos o nosso processo de evolução. É um grande desafio para a nossa vida, segundo a fala do próprio médico russo. Temos também a fala de Bernardin, outro espírito que sofreu muito durante a sua vida, mas sempre se manteve no caminho do bem, sempre fazendo as ações corretas, de acordo com a lei de Deus. E ele vai dizer, então, 3 coisas fundamentais para a nossa vida: coragem, paciência e resignação. Grandes palavras que podem resumir o nosso planejamento reencarnatório. Coragem. Coragem de seguir em frente. Coragem de não desistir, como diria o médico russo. Coragem. Somente quem possui coragem
consegue mudar a si mesmo, para olhar para os nossos defeitos, olhar para as nossas mágoas, olhar para as coisas que nós passamos no nosso dia, olhar para os nossos defeitos e ter a coragem necessária de querer mudar, de querer se transformar, não é para qualquer um. Exige muita coragem nesse processo. Somente com uma grande taxa de coragem é que a gente consegue realmente seguir em frente, olhar para os nossos defeitos e mudarmos a nossa postura. E além disso, a coragem de sempre pedir perdão. Quem nunca teve dificuldades de pedir desculpas no seu dia a dia? Pedir desculpas não é fácil. Né? Reconhecer o próprio erro e pedir perdão e pedir uma chance de consertar aquilo que fez de errado não é para qualquer um. Somente os corajosos é que conseguem fazer isso. Somente os corajosos conseguem enfrentar as suas dificuldades realmente de frente, sem fugir por meio de diversos mecanismos de fuga, fazendo as coisas por meio da covardia, por meio do fugido, por meio do esquecido ou do escondido, e olhar as coisas de frente e conseguir transformar para melhor tudo isso. Isso exige coragem. Mas também exige paciência, porque conseguir se modificar constantemente não é fácil. Sabemos que a nossa jornada ela ainda é muito demorada, que vamos demorar muito para conseguir chegar ao nosso processo de evolução. E somente por meio de coragem e de paciência é que nós vamos conseguir evoluir. Não adianta achar que vai evoluir da noite para o dia, porque o nosso processo de evolução ele é gradual. É preciso paciência conosco mesmos, de entender que a nossa evolução ela é gradativa, ela é demorada, mas deve ser gradativa, não pode parar. Mas também paciência com todos aqueles que caminham junto conosco. Paciência com todos aqueles que também ainda estão em processo de aprendizagem, tendo paciência e benevolência para com os efeitos dos outros. É isso que Jesus nos diz e que Kardec nos coloca lá no Evangelho e no Livro dos Espíritos, quando nos diz que Jesus entende a caridade como benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Portanto, é preciso, segundo Bernardinho, coragem, paciência, mas também resignação. O que é se resignar? É aceitar aquilo que acontece conosco. Aceitar as dificuldades, aceitar as lições, aceitar os desafios que Deus nos coloca, não é ficar paralisado e desanimar, mas é continuar a caminhar. Se resignar não é ficar parado e dizer que aceitou e que, portanto, não posso fazer nada para modificar. Aceitar é não se resignar, é aceitar sem revolta. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, da mensagem da resignação, em que Kardec vai nos explicar justamente isso, a importância da verdadeira resignação, que é o perdão da alma, nos diz os Espíritos. É o verdadeiro perdão, é o verdadeiro aceitar aquilo que aconteceu. Aceitar que aconteceu, não ficar se revoltando, se rebelando, desanimado, ficar contradizendo aquilo que aconteceu, tentando entender o porquê, e entrar num sentimento de revolta do porquê comigo e não com o outro, porquê que Deus fez isso comigo, mas entender que aquilo faz parte do meu processo de evolução, aceitar como um desafio que Deus me colocou e ir buscar a solução. Não é ficar parado, esperando que a resposta venha dos céus, mas é aceitar que aquilo aconteceu e seguir em frente. Buscar as soluções, buscar as respostas, buscar os caminhos para a resolução daquela dificuldade. Esta é a verdadeira resignação que nós devemos ter. E Bernardinho nos lembra claramente como isso é necessário. Neste sentido, ou nessa mesma linha de raciocínio, nós vamos ter a fala do outro espírito que morreu também como um espírito feliz, mas muito jovem, chamado Maurício Goutran. E o Maurício Goutran faleceu muito jovem, era muito estudioso, e os pais entraram em profundo processo de revolta e de rebeldia com Deus e com a espiritualidade pela morte do filho, tão glorioso e tão gênio, que teria um futuro brilhante pela frente,
mas veio a falecer de maneira muito jovem. E os pais entram numa rebeldia profunda com a espiritualidade, com Deus, por não aceitam a morte do filho. E ele diz então aos pais e a todos os que estão escutando, e a todos nós que hoje lemos a sua mensagem sobre o desespero, alertando os seus pais que precisavam urgentemente pararem com o processo de rebeldia e de desespero e conseguirem seguir a sua vida, mesmo com o filho morto, mas sabendo que ele, em espírito, continuava ali ao lado dos pais, os auxiliando em tudo que eles precisavam. E diz então Maurice Goutran para todos nós que o desespero é a rebeldia, é a rebeldia à vontade de Deus, prolongando a causa que a produziu até que haja a completa submissão. Veja que interessante. A punição, entre aspas, ou seja, a consequência que nós temos da nossa rebeldia e do nosso desespero, da nossa revolta para com Deus perante os problemas que aconteceram na nossa vida, que nada nós sabemos acontece sem a vontade de Deus, isso só faz prolongar o sofrimento que produziu. A causa do sofrimento. Claro, a gente não se liberta. Enquanto a gente não se liberta do problema, aquele problema e aquele sofrimento vai cada vez se prolongando de maneira cada vez pior. Nós vamos nos afundando cada vez mais naquilo dali e não conseguimos continuar o nosso processo de evolução. Ficamos estagnados, paralisados, como acabamos de falar, mas além disso, ficamos em sofrimento. Porque o sofrimento não foi burilado. O sofrimento, a dificuldade, não se foi trabalhada na nossa vida. E é preciso que a gente trabalhe com os problemas, que a gente trabalhe dentro de nós com os sofrimentos, com as dificuldades que nós passamos na nossa vida. Somente por meio dessa maneira que o sofrimento acaba o mais rapidamente possível. Assim como a viúva Furlan tinha acabado de nos dizer, somente por meio do amor. Enquanto a gente não aceitar os problemas que a vida nos impôs, enquanto a gente não aceitar os desafios que nós estamos sendo convidados, pegar esses desafios, aceitando eles como algo que aconteceu na minha vida e buscar as respostas por meio do amor e da caridade, por meio, portanto, da lei de justiça, amor e caridade, nós vamos ficar naquele sofrimento cada vez mais. Quando a gente não perdoa uma pessoa, a gente carrega aquele peso na nossa vida. Somente quando a gente perdoa, por isso que a verdade nos libertará, somente quando a gente consegue nos libertar daquilo, consegue perdoar o outro, a gente segue livre e sem amarras. E solta e vai livre e sem pesos na consciência. Com a consciência tranquila que fez o certo e que pode seguir a sua jornada sem desespero. Portanto, somente por meio da não rebeldia e da completa submissão, que na verdade é a resignação, é que nós vamos conseguir parar de sofrer os problemas da nossa vida. E ele continua pegando bem pesado com os pais, dizendo que o desespero é o verdadeiro suicídio por minar as forças corpóreas. Além do sofrimento trazer ainda mais, o desespero trazer ainda mais sofrimento, ele ainda é uma maneira de suicídio indireto. Porque a gente vai ficando preso naquele desespero e chega uma hora que o corpo físico, as forças corpóreas não vão aguentar mais. Podemos ter um ataque cardíaco, podemos sofrer um AVC, um câncer, portanto, esse sofrimento, esse desespero, o corpo não vai mais dar conta. Vai chegar uma hora que o corpo não vai mais conseguir dar conta disso tudo e vai pestanejar e vai enfraquecer. E, portanto, nós vamos poder, inclusive, ou ficar muito doentes ou chegar a falecer realmente. Mas aí por meio de um suicídio indireto. Porque nós destruímos com o nosso corpo físico e que talvez tivesse mais tempo de trabalho se não fosse a nossa rebeldia, se não fosse o nosso desespero em que nós nos entregamos. Portanto, não é o caminho jamais se queremos ser felizes e voltar ao mundo espiritual como espírito felizes. Todos ainda nos dizem desse processo, então, que a morte foi rápida e o desprendimento foi rápido, e da grande alegria que voltou, que teve no coração ao voltar ao plano espiritual. Portanto, faço mais uma vez a nossa pergunta: como que nós queremos voltar ao plano espiritual?
como espíritos felizes, ou como espíritos medianos, ou como espíritos sofredores, ou como suicidas. A escolha é nossa. Somente por meio da nossa postura hoje é que nós vamos conseguir mudar este processo. E por fim, trazemos então a mensagem de Joseph Bré, que é agora na categoria de espíritos medianos, e ele vai nos trazer também grandes reflexões para nós neste processo. E Joseph Bré nos diz então que o homem honesto, o verdadeiro honesto, porque ele foi um homem que foi considerado honesto durante a sua vida, porque ele cumpriu com todas as leis que a humanidade lhe impunha, não fez nenhum mal, não foi preso, não fez nenhum mal à sociedade, mas também não cumpriu com a lei de Deus. Então a verdadeira honestidade dele não era ter cumprido com a lei dos homens, mas era ter cumprido com a lei de Deus, coisa esta que ele não fez. E agora se arrepende deste processo e por isso voltou em condições medianas. E ele nos deixa então como aprendizado de que o verdadeiro homem, o verdadeiro ser humano honesto deve ter cerrado o coração ao orgulho, à inveja, à ambição e ser paciente e benévolo e perdoar sempre, portanto, amar. Ou seja, ter cerrado o coração ao orgulho, à inveja e à ambição. Somente por meio disso é que nós vamos conseguir não sermos espíritos medianos e sermos verdadeiros homens de bem, ser humanos de bem, ou ser humanos honestos na fala dele, como está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, o homem de bem, o ser humano de bem. E aqui ele chama de homem honesto, que deve não ter orgulho na sua vida, não deve ter inveja compara com seus irmãos, ambição exagerada e ser paciente e benevolente para com todos, perdoando as imperfeições. E além disso, é preciso então cumprir a lei dos homens, mas não é só isso, é cumprir a lei de Deus também. Então é o grande aprendizado, é o grande caminho somente para que nós possamos chegar à nossa evolução. E por fim, temos a fala então de Emmanuel, que vai nos dizer então que no livro Fonte Viva, numa mensagem belíssima chamada Solidão, ele vai dizer que às vezes, quando a gente está no nosso processo de evolução, é normal que a gente se sinta sozinhos, que a gente se sinta na solidão, pois não tem ninguém avançando junto conosco. E ele diz que isso faz parte do processo, porque quando a gente está subindo o cume da montanha, que nessa metáfora da montanha como sendo nossa evolução, como sendo o nosso processo de evolução moral, de conquista de virtudes, na conquista de valores, a gente vai subindo e nem todos conseguem subir junto conosco. Os nossos amigos, aqueles companheiros de jornada que às vezes ficaram no vale, nos diz Emmanuel, ficaram no vale, ou seja, na parte mais baixa do morro, e não conseguiram subir o morro rumo ao cume, ou porque ainda ficam presos às questões materiais. Então é normal que nós nos sintamos sozinhos, pois somente nós é que estamos fazendo a nossa parte de querer evoluir, de querer chegar à evolução. E essa evolução ela é individual, e se os outros não querem caminhar conosco, ela se torna na solidão. Mas ele nos lembra que quem consegue entender os nossos ideais de altura? Somente os espíritos bons. Então, por mais que a gente se sinta sozinho, na verdade nós não estamos sozinhos. Os espíritos amigos estão conosco, mas a gente se sente sozinho porque os nossos companheiros da vida, os nossos companheiros da terra, os nossos companheiros aqui da vida, eles não conseguem acompanharmos nesse processo de evolução. Às vezes, porque estão presos ainda às questões materiais. Mas Emmanuel diz, faz parte do processo. E qual renascimento não é doloroso? A formiga, ele dá o exemplo da borboleta e da semente. A semente, para poder virar uma grande árvore, precisa se desfazer da sua semente, daquela casca que lhe prendia, para poder virar a grande árvore. A borboleta, que é o grande exemplo que nós conhecemos muito claro, da lagarta para virar borboleta, precisa entrar no casulo e depois sair desse casulo sozinha, para conseguir entrar e virar uma grande borboleta belíssima. Então, somente neste processo é que nós conseguimos seguir em frente. Não relaciones os bens que já espalhastes. Às vezes a gente tem essa mania de começar a enumerar o bem que a gente já fez. Isso é uma atitude, nós sabemos, egoísta e orgulhosa, e portanto não deve ser feita, pois perde todo o mérito do bem que nós fazemos. E sabendo que o renascimento
para o nosso processo de evolução é doloroso, não podemos esperar nada mais do que realmente dificuldades de lição para podermos seguirmos em frente e se sentir sozinho. Mas lembrando, portanto, que Jesus é sempre o nosso grande exemplo, porque ele, que era o espírito mais evoluído que já passou pela Terra, no momento de sua morte, no Gólgota e no Calvário, foi morto e estava sozinho. Somente sua mãe e João é que estavam aos seus pés. E os dois bandidos que estavam sendo crucificados junto com ele. Ninguém mais dos apóstolos estava com ele, pois não conseguiram estar com ele. Então, se sentiu sozinho. Ele se sentiu sozinho, dizendo ao Pai, por que me abandonastes? Sabendo no fundo que não estava sozinho. Mas naquele momento a solidão lhe tomou conta. Então, se Jesus, que não precisava passar por isso, passou por isso, imagine nós que ainda estamos em processo de evolução. Portanto, a solidão é, às vezes, normal. Mas sabendo que essa solidão, ela não é totalmente de verdade, pois os espíritos amigos nunca estão conosco. E se nós estamos sentindo sozinhos, porque os nossos amigos estão presos ainda às questões materiais e nós queremos evoluir, não tenhamos medo e tenhamos a coragem necessária e a paciência de saber que estamos no nosso caminho correto, apesar das dificuldades. Agradecemos profundamente a paciência, a caridade de nos escutar e desejamos que Deus nos ampare, nos ilumine e nos proteja sempre, para que possamos enfrentar as nossas dificuldades com coragem, resignação e paciência. Muito obrigado a todos, que Deus nos ilumine e tenhamos a todos uma excelente semana e um excelente dia. Muita paz.